Olá, eu sou a professora Ana Angélica, sou professora de português e hoje eu vou passar para vocês umas dicas sobre o texto dissertativo. O texto dissertativo tem como objetivo escrever, argumentar sobre algo que é polêmico, um assunto polêmico. Você vai escrever sobre natureza, você vai escrever sobre mobilidade urbana, sobre aborto, temas assim são o foco do texto dissertativo. Então eu vou dar umas dicas para vocês para que vocês consigam fazer um bom texto, ok? Primeira coisa que a gente tem, então, é o título. Vou mostrar para vocês aqui o título. O título escolhido para esse texto aqui é O Homem e a Natureza. Para vocês terem uma ideia da estética do texto, o texto deve estar alinhado nesse lado e aqui ele vai ser marcado por parágrafos, no caso aqui 3 parágrafos, e também um alinhamento lateral, para o texto ter uma estética bonita, uma aparência boa, para mostrar que vocês não fizeram um texto de qualquer forma, de qualquer jeito, vai ter aqui um texto bem apresentado. Então aqui, o primeiro parágrafo vai se tratar da introdução, desenvolvimento e conclusão. E a marca é sempre esse espaço aqui. Não esqueçam de deixar este espaço marcando cada parágrafo. Então, na introdução a gente já vê o assunto do texto. A ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua se não fosse perigosamente pretensiosa. Essa crença lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo sapiens no ponto de vista mais algo da evolução. Então, aqui está falando o tema, a proposta que vai ser seguida no texto. O assunto do texto. Qual é o assunto do texto para a gente resumir? Tá falando da natureza e que o homem não tem o cuidado que deveria ter com essa natureza, demonstrando então que não teve a evolução pretendida. No desenvolvimento, o que a gente vai encontrar no desenvolvimento? Argumentos. Eu vou estar explicando o que eu comecei a falar aqui, vou estar explicando. Então, no entanto, pode-se dizer com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre os seres. A aquisição das características muito específicas, como a linguagem, raciocínio lógico, memória pragmática, noção de tempo e capacidade de acumular, não fizeram ao homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas mais bem dotado para determinados fins. A maior prova de que pouco evoluímos é a falta de cuidados com o mundo em que vivemos. Apesar da nossa inteligência, ainda poluímos os rios, não destinamos corretamente o lixo, demonstrando total desequilíbrio ambiental. Então aqui a gente tem o problema. Qual que é o problema? Muito evoluímos na inteligência, só que ao mesmo tempo estamos poluindo cada vez mais o universo, estamos poluindo cada vez mais o planeta. E para concluir eu preciso de uma solução para esse problema, ao menos propor uma solução. Então o que diz aqui nesse texto que eu adaptei? Sendo assim, o fato de sermos inteligentes não nos confere autoridade para pretender que todo o resto do universo conhecido deve prestar-nos vassalagem, como de fato ainda pretende a maioria das pessoas com poder decisório no mundo. Devemos ter consciência de que somos seres dependentes de um ser divino e dos cuidados com a natureza para que não estejamos destinados à morte. Então, a conclusão é que a gente precisa repensar esse sistema da natureza que está fadado a um fim se a natureza não for cuidada. Eu tenho aqui então para vocês o assunto, os argumentos e a conclusão. Essa é a estrutura de um texto dissertativo. Não exagerar no número de linhas é um fator importante. Não está em primeira pessoa, não está escrito eu acho que, eu acredito que. Ele está em terceira pessoa, o nós. Ele também tem retomadas no texto. Eu não repito natureza, natureza, natureza. Eu uso recursos de retomada.
como por exemplo, sendo assim, no entanto, são retomadas que vão evitar a repetição das mesmas palavras e vão ligar um parágrafo no outro. O meu parágrafo não pode ser desconexo. Eu não posso vir até aqui falando de natureza e continuar falando de outra coisa. Eu preciso de uma conexão. Preciso começar com o assunto no título já e ir até o final no mesmo assunto. Sem repetição, sem aquela coisa chata de eu acho que, eu acredito, mas ter uma base, um conhecimento teórico. O que eu vou fazer para ter um conhecimento teórico? Ler sobre o assunto. Assistir o jornal, por exemplo. Ler o jornal. São coisas que ajudam a gente a ter alguma base para saber o que escrever na hora de fazer um texto dissertativo. Porque, voltando, o texto dissertativo sempre diz respeito a um tema polêmico. Então vai ser alguma coisa que estará na mídia, alguma coisa que vocês viram no Facebook, sempre vai ser alguma coisa polêmica, certo? E eu vou passar a proposta para vocês na parte escrita. Vou pedir que vocês façam os exercícios e conforme a gente vai combinando, a gente vai trocando ideias e tirando dúvidas, ok? Um abraço a todos!